eles acabam aí assistindo. Ó, nosso operacional ele não tem muito segredo. É baseado de fato em topos e fundos, que simplifica para a galera, né? Porque todo mundo conhece, todo mundo tem uma simplicidade em identificar esse tipo de situação. Então se torna um movimento aí um pouco mais fácil de identificar os pontos de entrada. Eu vou falar mais aqui sobre. Vou falar do índice, que a grande maioria gosta do índice, né? Vou abrir aqui. Eu lembrei agora. Ó, não tem segredo, para quem não viu ainda vai ver, né? Suporte e resistência e 50% do movimento em relação ao dia anterior. Então, basicamente é isso. Hoje o índice ele despencou o movimento, não deu continuidade aí da alta de ontem. Fica muito claro, ó, se a gente pegar aqui a mínima de ontem até a máxima, a linha amarela é exatamente os 50%. Então, para que continue o movimento de tendência, ele tem que respeitar os pontos. Não respeitou, a gente tem os mesmos pontos como movimento de volta, né? Como movimento de volta. Então, é basicamente isso daí. Vou adicionar aqui a galera. Pessoal, se vocês ouvirem minha filha chorando de fundo, é que minha esposa ainda não chegou. E aí a gente tem que dar continuidade para não poder levar o tempo de vocês. Tá certo? Meu moleque mais velho tá lá com ela. É basicamente isso. A minha marcação de fato é essa, não muda. Suporte e resistência em relação à máxima e mínima do dia anterior e os 50%. É óbvio. Fez o movimento de rompimento tanto para cima quanto para baixo, né? Fez o movimento de rompimento tanto para baixo ou tanto quanto para cima, a gente tem os pontos em relações a topos e fundos anteriores, né? A gente consegue observar que o índice ele perdeu a mínima, né? Que foi o suporte do dia anterior. E de fato a gente acaba observando o fechamento, né? Aqui, ó, do dia anterior, para que ele possa vir testar. E isso aí sucessivamente, tá certo, galera? Então, basicamente é isso. Você trabalha com esses pontos como alvo, tanto quanto para cima, tanto quanto para baixo. Qual que é a diferença? O mercado rompe, né? Ele renovou topo, ele renovou mínima. O segredo é aquele padrão, pivô. Pivô de alta ou pivô de baixa, que é os famosos pullback, né? Você trabalhar aí, por exemplo, com média móveis, que a grande maioria trabalha, eu também não fujo disso, gosto também. Você aguarda o preço, pegou a tendência, foi embora, você aguarda ele voltar na região da média para você poder estar trabalhando a favor dela. Então, basicamente isso. O preço, ele rompe, ele tem que fazer uma estrutura de pivô para poder continuar a cair. Isso daqui não muda, galera, tá? É padrão tanto para contratos futuro quanto mini índice, mini dólar, tanto futuro o cheio, né? Índice cheio ou dólar cheio, ou qualquer tipo de ação, qualquer tipo de criptomoeda, qualquer paridade de moeda lá fora, Forex, enfim, qualquer trabalho que você for fazer dentro de um gráfico, isso daqui vai ter funcionalidade. Então é o que eu sempre digo para a galera. Se você sonha em ter renda, se você sonha em poder viver de mercado, ou que seja ter uma renda extra, você tem que identificar esse tipo de situações e não focar apenas em setup e estratégia de fato em si o que o mercado te proporciona. Então, basicamente é isso. Então, dentro dessas três linhas demarcadas, suporte, resistência e os 50%, a gente temos 6 opções de negociar dentro desse padrão. Nada mais nada é que é um pivô de alta. Deixa eu apagar aqui que eu errei. É o pivô de alta, tanto nas 3 opções, como o pivô de baixa nas 3 opções também, que é o quê? O mercado subiu, ele vai fazer um pivô de alta. Se o mercado descer, ele tem que fazer um pivô de baixa. Bateu no 50%. Para subir, ele tem que fazer um pivô de alta. Se ele rompeu, ele tem que fazer um pivô de baixa. Então, basicamente, nas 3 regiões, você tem o mesmo padrão de negociar. Basta você ter paciência e aguardar o movimento chegar. Ó, vamos mostrar agora um pouco mais na prática para vocês identificar, tá? Hoje, o índice amanheceu com gap de baixa
ele testou a região de 50%. Ele até tentou, tá, galera? Eu particularmente fiz uma operação de compra na região aqui dos 50%, vou mostrar para vocês. E só que ele não teve uma continuidade, voltou a perder o fundo e pagou toda a queda buscando o alvo lá embaixo, tá certo? Então, eu sempre oriento a galera não buscar negociar quando o preço está no meio do caminho, tá? De fato, buscar operar em cima das regiões, né? Porque é uma zona que mais paga, é uma zona que o mercado se desenvolve com mais facilidade, tende a pegar um volume maior, tá? Hoje essa queda foi simbólica, não é sempre que tem, mas acontece também, tá certo? Então, basicamente é isso. A questão dos gatilhos é a questão dos candlestick. Você tem que esperar o preço chegar nas regiões, desenvolver um padrão, né, técnico de pivô, porque eu gosto de falar do pivô, galera, porque assim, ó, vou dar um exemplo do fechamento aqui, ó. Vamos supor que aqui, ó, ele fez um novo fundo aqui, certo? Se amanhã o preço amanheça sem gap, vamos dar como exemplo que ele amanheça sem gap, e ele continue, para ele continuar a subir, ele vai ter que fazer essas pequenas correção aqui, ó, certo? Ele vai fazer essa pequena correção para poder retomar o movimento de queda. Então, isso vai te dar um ponto de entrada e um ponto de stop, que você tem como posicionar. Você sabe que, independente de onde você fazer a sua venda, você tem aqui em cima como ponto de stop. Dependente de onde você vender próximo ao seu stop, você tem o fundo aqui, ó, como primeiro objetivo de alvo. Perdeu o seu primeiro alvo, você vai buscar os fundos anteriores, tá certo, galera? Então é basicamente isso daí, é onde a galera faz parciais, é onde a galera busca, né, aumentar a sua lucratividade quando o preço rompe e busca com um maior volume. Simplesmente simples dessa maneira, tá certo? Então basicamente é isso, não tem tanto segredo. Ó, vamos lá, vou mostrar agora aqui para vocês. Peraí, antes de eu falar isso aqui, eu vou mostrar para vocês porque foi bem simbólico, não teve, né, o a continuidade do movimento, porque de fato ele amanheceu com gap baixista. Ele rompeu, né, ó. A gente consegue observar que ele rompeu a estrutura altista, tá certo, galera? Ó, ele rompe é, a estrutura altista, ele perde os pontos de fibra direitinho, ó. Tá, ó. Olha aí que interessante. Eu falei durante a semana passada, todos os dias da live, pegamos várias operações dessa maneira. Quando o preço está com volume, ele perde o 61, é porque não tem interesse na compra do 61. O que ele vai fazer? Buscar uma segunda região de interesse, que é os 50%. Perdeu os 50%, ele vai buscar a terceira região, que é os 38%. Se ele perdeu os 38%, sinal de troca de tendência. O que isso significa? Que você consegue fazer essas operações também, tá certo? Você não foge disso. Como assim, Robson? Como assim? Cara, é assim, ó. Ele perdeu o 61, ele vai testar o 50. Então você tem esse ranger aqui de negociação vendedora. Perdeu o 50, você tem esse ranger até o 38 de região negociadora. Por quê? Porque você está vendendo abaixo do 61 para buscar o 50. Se ele voltar para cima do 61, o seu stop está posicionado. Então o seu stop ele é curto. O que você tem que fazer? Calcular antes de entrar o tamanho do seu stop para o tamanho do seu alvo. Qual é a possibilidade? Que se ele perde 50, ele vai nos 31, nos 38. E você, de repente, consegue ficar posicionado desde lá de cima. O mercado perde os 38 e começa uma troca de tendência. O que vai acontecer? Você conseguiu pegar todo o movimento. Então, início de movimento, tá certo, galera? Isso muito se utiliza para scalp, tá? Pessoal, se tiverem com dúvida, tá? Pode mandar mensagem ou abrir o chat. Não fiquem preocupados aí com isso, não. Abriu o fone. Ó, olha como é que o preço ele despencou, tá vendo aqui, ó? O que eu acabei de falar. Isso aqui já é o gráfico de 5 minutos, tá? Isso aqui já é o gráfico de 5 minutos. Observa que ele, de fato, ele perde a zona, ó, dos 60. Olha o que o mercado fez. Ele, de fato, veio nos 50. Quando ele perde os 50, você sabe que o alvo é os 38. Então, quer dizer, gatilho com respeito ao tamanho do seu stop financeiro em primeiro lugar. O seu stop financeiro, ele é em primeiro lugar, sim. Só que ele só funciona dentro de uma região técnica. Então, você tem que saber adaptar o seu financeiro dentro do técnico. Às vezes, dá um gatilho técnico, mas está muito grande. Não é para você. Está acima do seu padrão financeiro. Você tem que ficar de fora.
porque você acaba sendo violinado, tá certo? Então, ó, eu fiz um scalp de compra aqui no gráfico de 1 minuto, porque ele respeitou e eu acreditei de fato que ele rompeu, ele poderia fazer uma pequena correção para poder pagar. Então, eu acreditei no scalp de compra porque o stop estava muito curto. Simples dessa maneira, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá na tela até marcado, ó. Eu me vi, acho que a foto lá, tá? Mas, Rob, você não deveria estar vendido? Se eu já tivesse vendido, era uma coisa, eu tava de fora. Eu tava de fora. Então, para mim vender, olha, presta bem atenção no risco retorno, galera. Ó, deixa eu anotar aqui. Olha aqui, ó. Se eu vendo aqui aonde eu comprei, ó, eu sei que o preço vai bater aqui, mas eu tenho que calcular o meu risco retorno, ó. Ó, possa ser que tá menos do que 1 para 1. Então, eu consegui identificar que o preço entrou um gatilho no suporte do rompimento aqui, ó. Olha que interessante, ó. Tá? O mercado está desenvolvendo, você tem que estar marcando o que ele está acontecendo para você não ficar perdido quando o gatilho acontecer. Tá vendo? Ó? Fundo, e o gatilho veio. Então, o que eu fiz? Eu abri a compra no fechamento do gatilho. Meu stop está aqui, ó. Não tem problema. Por quê? Porque se ele perde esse fundo, ele testa aqui embaixo. Eu não quero pagar para ver o rompimento disso aqui e ir embora comigo dentro. Então, eu falei, pô, se ele tiver que voltar para continuar a cair, ele vai testar o meu ponto de marcação lá em cima. Olha o tamanho do meu risco. Ah, eu opero R$ 1.000 e eu preciso operar só um contrato no máximo. Não existe. Ó. 100 pontos para 230. Quase 3 para 1. Você acha que eu, Robson, eu entro numa compra dessa contra tendência, eu vou querer pegar 230 pontos? Nunca. Nunca. Se o mercado me der 50 pontos, eu já estou fazendo parcial, já estou garantindo no 0 a 0. Se ele me deu 100 pontos, que é o tamanho do meu stop, já fez 100% da minha negociação. Se ele pagar direto, ele pagou. Caso contrário, minha operação está sendo bem sucedida. Por quê? Porque é o tipo de operação que está tendo no momento. É simples dessa forma. É o tipo de operação que está tendo no momento. Então, ó, veja como é que é interessante a questão do gatilho e das marcação. Presta minha atenção, ó. Porque eu comprei isso? Porque o gatilho veio em região de suporte aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, me deu a compra. Futuramente, vou esticar para vocês verem, ó. Ó, o preço corrige. Olha que interessante, hein? Ó, o preço ele corrigiu, pagou minha compra, derrubou o alvo, certo? Derrubou o alvo. Tendência baixista, galera. Isso aqui é novo fundo, ó. É novo fundo. Ele respeitou o topo lá. Então, quer dizer, isso aqui tá protegido, ó. Ó, tá protegido aqui, tá certo? Então, daqui para baixo, só tem interesse vendedor. É natural dele fazer pequenas correção para continuar caindo. Isso é natural. Todo gatilho vendedor que caber no seu bolso dentro dessa região, você vai trabalhar na venda. Olha esse gatilho de venda, é o mesmo padrão de martelo que deu a compra para scalp. Se você está de fora, você pega a continuidade do movimento. Olha aqui, ó. Observa como é que logo em seguida é o tamanho do volume vendedor que entrou. Porque são padrões de candle. A grande maioria aguarda por esse tipo de movimento para fazer seus day trade aí durante o dia, seja ele para ficar posicionado, ou seja ele para fazer scalp. Ó. E aí depois o preço, né, foi buscar aí os seus alvos que tinha que buscar. Basicamente é isso, galera. É o que a gente faz todo santo dia, tá? Evitar operar em zona neutra, aguardar os principais pontos das melhores regiões para você ter um índice maior de assertividade, tá? É simples dessa forma, Robson? Primeiro passo, sim. Depois você vai aperfeiçoando aí com os detalhes mais profundos, né? Isso não muda, tá? A gente consegue observar ó, que no final do dia ele consolidou ó, abaixo daquele suporte do dia anterior.
Se ele perder essa mínima de hoje, ele vem testar os fundos anterior, ó, que é a mínima do dia anterior. 117,95 aí, ó. Você tem um operacional de quase 500 pontos de queda. Onde está seu stop? Ele está protegido em 118,288. Se ele romper isso para cima e fazer aquele pivô de alta, você está comprando até a zona amarela lá, ó. Só que agora, como fechou o dia, a gente vai fazer o quê? Ó, vou apagar aqui essa FIBO. Vou renovar a mínima. Vou renovar a máxima. O mercado finalizou em queda, Fibonacci de cima para baixo. Eu vou atualizar o meu 50%. Se ele fizer qualquer pivô de alta acima da zona verde, eu busco a zona amarela. Eu tenho como primeiro objetivo a dobra dessa consolidação aqui, ó. Ele vai parar Onde lá a no gente faz as parcial para 121%, né? tentar buscar o alvo final. Pessoal, pode liberar o áudio aí se alguém tiver dúvida. No caso aí, o alvo agora é 121%, né? Dúvida, pessoal? Óbvio, você não utiliza LTA, LTB, você não tem um setup de entrada, nada. Gente, é basicamente isso. Aqui é para poder facilitar. Se vocês conseguirem identificar isso daqui, tudo que vier pela frente vai ficar muito mais fácil. É óbvio que eu sabia que o dia de ontem tinha uma linha de tendência altista, ó. Perdeu isso daqui, é queda. Entendeu? É queda. Não tem para onde correr. Como é que eu vendo aqui no esse primeiro movimento de queda aqui, ó? Cara, você não vai posicionar porque você não tem ponto de entrada, ele caiu 1.500 pontos direto. Ele não te deu um gatilho de fato. Só essa pessoa que já está de fato acostumada mesmo a fazer isso, que ela vai e assume o risco ali, entra e pronto, acabou. Entendeu? Caso contrário, você vai ter que esperar um gatilho, uma continuidade, alguma coisa. Se você tiver um gatilho dentro de um setup que você utiliza e deu a venda, você está confirmando, você vai entrar, não tem problema. Entendeu? Mas é basicamente esse tipo de coisa. Alvo agora é 121% de FIBO. Agora ele está em. Exatamente isso, ó. Ó, exatamente isso. Se ele perder a mínima de hoje, o índice, essa é a tendência de mercado. Ele, em relação ao dia anterior, nós tem como dia anterior sempre como base, é exatamente isso. Eu quero que vocês estudam com o gráfico parado. Peguem aí gap por gap, dia após dia, e faz isso que eu estou falando para vocês aqui, ó. Faz o que eu estou falando para vocês verem se faz sentido. Por exemplo, lá no gráfico lá um pouco maior, para vocês não perderem tempo nos 5 minutos, ó. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar um dia aqui, ó. Não vou colocar linha verde, vermelha, nada. Só vou esticar a fibra, tá, galera? Máximo e mínimo para vocês entenderem. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Só para vocês entenderem. De aleatório, tá? Se vocês fazem um teste, vê como é que funciona o gatilho, ó. Máxima, que seria a linha vermelha. Mínima, que seria a linha verde. 50% que seria a linha amarela. Olha que interessante. Ó. O preço amanheceu com gap altista. Volume comprador. Rompeu 50%, aonde é que ele tem que buscar? A zona lá em cima, a máxima do dia anterior. Ele trabalhou no 50%, ó. Você observa que ele foi lá, fez uma correção, ó, e pagou. Buscou o alvo? Não buscou o alvo. O que aconteceu no dia seguinte? Para cima do alvo. Gap altista, para cima do alvo. E ele foi pagando, pagando, pagando. Hoje teve correção. Tivemos aí semanas de alta, né? Hoje ele pagou correção, que é natural do mercado, não tem pra onde correr, ele tem que corrigir. Se você pegar dias anteriores, você vai identificar aqui. São zonas de topo, né? Ó. São zonas que fortalece para o movimento poder respeitar, ó. Ele foi lá, ele fechou o gap, ó. Tá vendo aqui, ó? Fechou o gapzinho. Se ele rompe isso daqui, é lá para cima que o alvo tem. Então imagina a zona vendedora que não estava posicionada, né? Quem comprou, comprou. Ó,
Olha o tanto, olha como é que fechou o dia de ontem. Quantas pessoas não imaginariam que o preço poderia bombar para cima? Então são esse tipo de coisa que faz com que evita. Vou deixar isso aqui na tela e vocês vão ver isso daqui, cara. Tá? Não sabemos, não identificamos aonde o gap vai abrir. Se abrir dentro das nossas regiões, perfeito. Vamos supor que ele amanheça no meio do... Aqui, ó. Ó. Amanheça aqui, ó. Cara, ele tem duas opções. Ele ir direto buscar lá a zona a amarela, entendeu? Ou ele fazer a correção aqui para poder fazer isso aqui, ó. E aí você já começa a identificar que é possível fundo duplo. Mas, Robson, se ele descer aqui e romper essa linha verde, rompeu, a estrutura muda. Você tem uma perca de suporte. Só que você só vai vender abaixo. Se você não vendeu no início da queda, não queira vender aqui embaixo. Não queira. Ah, deu gatilho de venda. Se ele fez o padrão, tudo bem. Agora, se ele te der um gatilho de venda aqui, ó, nessas regiões aqui, ó, você tem que evitar, cara. Não faz sentido. Entendeu, galera? Então é basicamente não tem tanto segredo, tá? Tá me ouvindo? Pessoal, dúvida, querem perguntar? Por que eu falo isso, gente? Porque vocês vão estar sempre buscando um alvo maior do que o seu stop. Então você pode tomar um, dois, três, quatro, cinco stop. Pode finalizar o dia em queda, negativo. No dia seguinte, se você pegar a primeira operação e ela te pagar, o seu dia anterior negativo foi pago na sua primeira operação de hoje. Tem que respeitar o stop. Não adianta querer segurar preço ou fazer um preço médio, defender posição, sai fora do operacional. Aí não dá certo. Vou ver o dólar aqui para ver se. Ó, o dólar. Vê se faz sentido, galera. Ó. Vê se faz sentido aí, ó. Ó. Olha aqui, ó. Vou colocar no gráfico de um minuto, vai ficar mais fácil de vocês identificar. Acima da linha amarela, compra. Abaixo, vende. Galera, qual que é o alvo? Vermelho. Qual que é o alvo para baixo? O verde, certo? Vamos lá. Eu não quero passar muito detalhe para não, de repente, não ter o costume. Ó. Tá vendo? Mínima, máxima. Foi o primeiro movimento lá nos primeiros minutos. Olha onde o preço corrigiu. Presta bem atenção. Você está protegido de um puta de um suporte aí no 50%. Acima dele você só compra. Né? Só compra. O preço amanheceu com o gap altista. Se tiver que vender, ele vai ter que fazer algo para poder cair. Se tiver que comprar, ele vai ter que fazer algo para poder comprar. O que o dólar fez aí, ó? O dólar fez aí, ó. Ó. Foi lá, corrigiu. Aonde ele corrigiu? Eu vou aumentar a tela, galera, que é para vocês entenderem que não tem conversa. É só vocês. Ah, Robson, tem loss? Com certeza. Isso é uma certeza no mercado. Nós entramos no mercado preparado para o stop loss. O gain é consequência. Tá? Tem que saber lidar com o stop loss. Ó. Ele esticou 15 pontos aí de testa. Fez uma pequena correção em cima do que ele travou? Do 50%. Quem está acostumado a fazer, pegou o movimento. Pegou o movimento já logo de testa. Às vezes você tá lá, você entra em alguma sala operacional, tá dando 1 hora da tarde, você ainda não fez uma operação e deu 9h15 e já tem nego falando que já bateu meta. Aí você não entende. Ó, o cara fez a compra no rompimento de máxima por causa do volume comprador, tem alvo lá em cima, o stop dele tá aqui embaixo do pivô que fez, ele tá protegido dos 50%, então é sucesso. Não tô confiante, vou esperar uma melhor oportunidade. O preço foi lá, fez um movimento de alta, fez a correção em cima dos 50%, ó. Ó. Pagou o scalper de 5 pontos, ó.
quase pagou 100% lá embaixo nos 38, entendeu? Fiz o scalp vendedor, não tem condições de eu ficar posicionado, galera. É o que eu falo, eu coloco no bolso, eu protege, porque tá contra. Se o mercado despenca junto com você, tá top. Senão você tem que ficar de olho porque é zona compradora, certo? Fez o pivô, pagou. Onde que o dia finalizou? Então quer dizer, não muda, tá, galera? Não faz, não tem diferença. Não tem diferença. Tá? Não tem diferença. Ó, renovou topo, volume comprador, cara. Você não foge você não foge do foco, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, renovou topo, você não foge do foco. É simplesmente assim que se usa o Fibonacci. Não tem que ficar toda hora esticando ela, não, que senão você não faz nada. Ó, renovou na máxima, tá renovando máximo, o volume tá dessa mínima aqui, ó. Foi a partir daqui que entrou o volume do comprador. Então, quem tá defendendo lá em cima é sinal que comprou aqui embaixo. Tá? Então, é aqui que funciona. Beleza? Perdeu 50%, você tá de fora. Robson, eu tô de fora, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar ou vou vender? Cara, você tem as duas opções. Abaixo da vermelha você vende, acima você compra. Deu gatilho de compra, tu compra. Quer scalpear a venda, tu scalpeia a venda. Qual que é o primeiro objetivo da venda? 61%. Por quê, Robson? Porque se ele bater no 61%, ele sobe. Rompeu 61, aí ele vem pro 50. Ó, rompeu aqui, ó. Ei, Robson, Onde ele veio? 60. Renovou Robson, tá máxima? ouvindo? Não renovou. Perdeu 50, onde ele veio? 60. Teve gatilho de compra na região da resistência aí que rompeu pelo suporte? Vai procurar lá no gráfico menor, né? Para poder ter um stop menor. Mas nos 5 minutos, olha aqui, ó. Olha esse martelo aqui, ó. Às 4h10 da tarde, qual que era o stop? Ó, 5 pontos. 30 pontos de gain. Por quê? Qual que era o alvo? O topo anterior, ó. 5, 10, 15, 20. Faz as contas aí, quanto que daria. Pessoal, dúvida? Vai encerrar aí 10 minutinhos. Quem entrou, quem ficou, aproveitou. Se tiver dúvida, o grupo tá lá à disposição para vocês, tá? Vamos tentar abrir amanhã lá. Se tiver gente disponível, a gente abre o link ao vivo, tá? Não tem segredo. Não, não tô escutando, galera. Vou dar uma olhada aqui, peraí. Tem alguém falando aí? Dá pra ouvir minha Ah, então voz? não consegui escutar. Minha voz dá pra Se tiver ouvir? mais de uma pessoa falando e eu não escutei, o problema é por aqui. Eu fiz tudo na pressa aqui, gente, que eu tenho 3 crianças dentro de casa, minha esposa chega agora do serviço, e aí é meio corrido, entendeu? Mas não tem problema, pode mandar o áudio, pode mandar lá no grupo que né, vai desenrolando. Não tem segredo, galera, não tem segredo. O único segredo que tem é vocês conseguirem manter as percas, aceitar a perca. Entender e aceitar que amanhã o mercado vai estar de pé de novo, você vai morrer, seus filhos vão ficar, seus netos vai estar aí, você vai morrer de novo e o mercado vai continuar. Então não queira pegar tudo no mesmo dia, não queira pegar tudo na mesma operação. Tem pouco capital? Se der para pegar na primeira operação, pegou, não pegou. Se não deu, vai colocando no bolso. Se vocês enfrentarem aí os dias após dias, eu vou começar a explicar para vocês um pouco sobre esse tipo de gerenciamento, como é que você consegue fazer do pouco virar muito com paciência. E isso é questão de tempo, tem que ter disposição. Tem dia que o mercado não paga, que é normal. Tem dia que o mercado é muito ruim. Esse dia nós não pode nem negociar. Porque se ele tiver muito ruim, para nós não vai ter diferença nenhuma, vai ser um dia ruim. Porque a perca ela é padrão. Você perdeu, acabou. O dia só é muito ruim quando você sai da estribeira. Deixa o mercado levar tudo. E se deixar, ele te suga, ele leva até a sua alma. Caso contrário, você vai operar dia após dia no padrão. Vai ter dia que o mercado vai estar bom, você vai aproveitar. Tem o dia certo, tem a semana certa. Eu expliquei lá no grupo sobre isso hoje. Né? Dias de começo, meio e fim. Eu, particularmente, não gosto de alavancar. Eu alavanco se meu mês estiver muito bom. Eu alavanco na última semana do mês, quarta, quinta e sexta. Os últimos 3 dias do mês, eu alavanco. Eu tiro uma porcentagem da gordura, se tiver boa, e coloco no jogo. Muitas das vezes não dá certo. O que aconteceu? Eu perdi aquela miserinha ali da gordura que estava a fazer parte do meu plano. Meu mês está positivo. Se deu certo, eu consigo aumentar 30, 40% a mais
do que eu gostaria. Ah, Robson, não deu certo, não tem problema. Vamos começar um mês positivo. Para mim, diferente. Certo, pessoal? Certo, show, show. Muito bom aí, cara. Eu vou ver se eu excluo umas pessoas lá no grupo, porque eu não quero 50 pessoas no grupo. Quero 10, 15 pessoas que participam. Que participam. Não tá tempo de entrar na hora do mercado, galera. É isso aqui, ó. Quem saiu de manhã, quem chegou hoje, deixa seu mercado aí, ó. Deixa sua tela aí, ó, gravadinha, bonitinha. Robson, eu não entro no mercado, não tem como. Chega em casa, toma um banho, janta, relaxa, dá um beijo na nega véia. Entendeu? Vou abrir aqui agora, vou ver se Foi lindo. realmente faz sentido. Porra, deu certo. Pega um replayzinho, coloca lá na velocidade 2, 3. 40 minutinhos, faz o teste. Deixa já marcado pro dia seguinte. Faz isso uma semana, 15 dias, um mês. Eu faço uma aposta com você se você não vai criar interesse. Tá? Porque não tem como estudar com o mercado em movimento. Você estuda com o mercado parado. Fica a dica aí, tá? Simulador, utiliza o simulador como se fosse sua conta real. É difícil? É difícil muito. Mas fica uma dica aí para quem não quer ficar 10 anos aí para poder entender uma base do mercado. Então vamos diminuir o tempo de aprendizado. Tá aqui uma pessoa que tá aí para ajudar e fazer com que vocês diminua esse tempo de aprendizado, utilizando o tempo de vocês só com coisa que vale a pena. Eu não sou o melhor, tô longe disso. Meu conteúdo não vale mais do que o dos outros, tô longe disso também. Mas nós tá aí para mostrar um pouco da nossa realidade. Show, show. Valeu, Marcelo. Obrigado aí, Marcelo, Vilela, Gustavo, o pessoal aí que participou, tá? Dúvida, o grupo lá é de vocês, galera. Se tiverem pessoas que têm interesse igual vocês estão tendo, coloca lá que a gente tira pessoas que não tá tendo para manter um grupo aí mais fortemente. Mas depois vai ficar mais bacana aí. A gente vai focar aí nas operaçõezinhas, fazer um gerenciamento mínimo, vocês entram acima do mínimo na sala e eu garanto, vocês vão pegar a pontuação aí dia após dia. É, você chegou a pegar essa entrada no dólar, ô Robson? Do início ou você esperou fazer a correção no Quatro sessenta e minutinhos um aí, aí? pessoal, para finalizar, tá? Se tiverem alguma dúvida, quiser escrever, quiser mandar aí. Pessoal, um bom descanso aí, uma ótima noite aí para vocês, tá? Deus abençoe então. Tamo junto.